nossos avós. Ele é assim porque ele foi traumatizado. Eu usei o Igor como testemunho aqui, como exemplo, e pouca gente, talvez ninguém tenha um testemunho tão trágico como ele, com 7 anos de idade, encontrar a própria mãe morta. E ele está aqui queimando pelo Senhor Jesus. Você não vê o Igor lamentando, nada. Você choramingando, não, está aqui, serve o Senhor Jesus. Vem para os cultos, obediente, porque ele está aqui. Poderia ficar lá na estrada, mas está ele, os meninos estão aqui. E aí? Mas tem gente, porque o meu pai foi viciado. Ele usa isso ainda. Porque minha mãe foi assim. Porque meu pai fez isso, aquilo, outro. Por isso que eu sou assim. Mentira. Talvez você é assim porque você caiu na sugestão do diabo na sua mente. Talvez você é assim porque você gostou da proposta do inferno. Olha só o que nós aprendemos nesse primeiro ponto. Nem todo problema é disfunção familiar. Por quê? Caim e Abel tiveram os mesmos pais. Por que um foi por um caminho e o outro foi por outro caminho totalmente contrário? Os pais que estão aqui nessa noite, não é engraçado isso na nossa casa? Na nossa família? Obviamente não são todas as casas e famílias que passam por essa experiência. Sim, gente. Mas como os filhos são diferentes um do outro. É ou não é, irmãos? Muito. E de repente um queima por Jesus, ama Jesus, quer muito Jesus. Já o outro não quer. A mãe trouxe para a igreja, o pai trouxe para a igreja, foi discipulado, foi ensinado. Eu não estou generalizando, mas às vezes acontece isso. Caim foi para o lado, Abel foi para o outro lado. Um agradou a Deus e o outro matou o próprio irmão. Como que um conseguia ter essa sensibilidade de agradar e honrar a Deus, enquanto o outro tinha esse espírito maligno que influenciava a vida dele? Não era emocional, não era uma disfunção. Ele se permitiu ser dominado pelo pecado e pelo diabo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Não adianta o pastor pregar, não adianta o líder falar, não adianta a mãe e o pai falar, não adianta uma autoridade espiritual falar, se você não estiver pronto a dominar o pecado que jaz à porta. Você lembra da expressão jogar pérola aos porcos? E eu digo isso porque às vezes é literalmente isso que acontece. Porque você ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, insistentemente você ensina e parece que entra aqui e sai aqui. Que a pessoa não dá a mínima para aquilo que está sendo falado. Ok, agora ficou bom. Se não der certo eu te xingo de novo, Juninho, brincadeira. E o Fábio, dá um jeito aí. Então preste atenção aqui, irmãos, vamos lá comigo novamente. O que acontece na mente e na vida de muitas pessoas é que eles não dominam a influência do diabo na vida deles. Por que nós encontramos jovens que cresceram aqui na igreja cometendo delitos que nos assustam, fazendo coisas que nos assustam? Porque eles não dominaram a influência do diabo na vida deles. Todos nós recebemos pensamentos, todos nós que estamos aqui recebemos pensamentos, mas decidimos se vamos dominá-lo ou obedecê-los. É por isso que a palavra de Deus diz assim: resista ao diabo e o que vai acontecer? Resista ao diabo e o que vai acontecer? A palavra de Deus diz para nós também lá em Efésios que nós precisamos das armaduras espirituais. E uma dessas armaduras espirituais é o capacete da salvação. E o que o capacete da salvação faz? Ele te protege do argumento do medo, da narrativa do inferno. Ele te protege de acusações na sua mente. Ele protege você de discursos do inferno, de propostas do inferno. É por isso que sempre que você for orar, ore pedindo ao Senhor: Senhor, me dê o capacete da salvação, para blindar minha mente de toda a seta do maligno. Agora não é o seu pastor que tem que dominar, não é a sua mãe, seu pai, seu marido, seu cônjuge. Todos nós que estamos aqui recebemos pensamentos. Até eu recebo pensamentos, setas malignas. Até eu. Eu disse aqui hoje pela manhã, e vocês talvez não sabem disso, mas alguns anos atrás eu tive uma crise de ansiedade muito grande. E eu fui no médico, e o médico disse para mim que eu precisava mudar de ramo, eu precisava mudar meu trabalho, procurar outra coisa.
E ele falou assim: não, procura outra coisa para você fazer. Mexer com gente realmente é difícil, dá mais com o seu perfil, a sua personalidade. Faz outra coisa. E passou algum tempo depois, eu chamei meu pai e minha mãe lá em casa, porque eu estava querendo entregar a igreja e separar da minha esposa. Não tinha pecado, não tinha adultério, não tinha nada. Irmãos, eu nunca escondi as minhas fragilidades para vocês. Eu não sou esse pastorzão santarrão que fica aí arrotando puritanismo e mandando mensagem para de menor, não. Eu não faço isso, não. Às vezes tem alguém que eu acho que o Kiss não deveria falar isso. Eu falo. Eu sou tentado também, sou homem. Eu pus a mochila nas minhas costas, chamei minha mãe, meu pai acho que nem estava lá. Olha, eu não consigo, não está dando para mim, a minha mente está sofrendo um bombardeio terrível, eu não consigo. A minha mãe me xingou, me deu bronca, me confrontou. E de repente meu telefone tocou. Quem estava me ligando? O missionário Moisés. Moisés estava me ligando. E eu não atendi, eu peguei o telefone, silenciei ele, coloquei ele no canto. E falei com a Carmen assim: você falou para o Moisés alguma coisa? Eu não falei com Moisés. Ele ligou de novo. Eu não queria atender, eu não vou atender. E eu fiquei com aquela mensagem do médico, que também já havia dito para mim que o negócio de mexer com igreja, com gente, é difícil. Era melhor eu procurar outra coisa para me fazer. Eu arrumei uma malinha, uma mochila pequenininha, e vou bater em retirada, vou vazar. Aí o Moisés insistiu, e os pais dele já estavam doentes. E eu sabia, eu achei que talvez poderia ser isso, talvez o pai e a mãe estão doentes. Eu peguei o celular e falei: fala, mano, beleza? Mas assim, não demonstrei que estava com problema. E aí, fala, meu amigo, como é que você está? Tá tudo beleza por aí? Eu falei: tá bem, mano, graças a Deus, tá tudo bem. O que você está mandando? Não, cara, eu estou aqui na oração no escritório com a minha equipe. Eu dobrei o joelho no canto e Deus me deu uma visão sua. Eu falei: que visão é essa? Ele me mostrou você encostado numa parede, em frente a uma porta, com uma mochila nas costas e dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou embora. Ele me ligou e me falou isso. Hoje de manhã eu até chorei porque eu lembrei de toda essa cena. Eu: como? Mano, eu só estou te falando que conte comigo, eu estou orando por você, o Senhor que te vocacionou, o Senhor que te chamou, só continue. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu estou encostado na parede, de frente com a porta e com a mochila nas costas, e estava renunciando ao meu ministério agora, Moisés. E ele começou a chorar e orar por mim do outro lado. Eu também sofro isso. São poucos homens de Deus, e eu não me incluo esses homens de Deus, que conseguem, em todo o processo ministerial e da vida e da caminhada ministerial dele, vencer os pensamentos que vêm à mente. Por isso nós precisamos do Senhor. Então todos nós, em algum momento, recebemos pensamentos, sugestões do inferno, mas cabe a nós decidirmos: eu vou aceitar ou eu vou dominar isso, ou eu vou rejeitar. Número 2, o inimigo trabalha através de sugestões. Repita comigo assim: o inimigo trabalha através de sugestões. Hoje o Senhor vai abrir sua mente assim, vai também limpar sua mente. Sabe por que o diabo ele trabalha através de sugestões? Porque é uma estratégia, uma ferramenta dele desde o início. Foi assim com Eva. A gente não tem tempo hoje, mas você já sabe a história, eu não vou trazer aqui as referências. A serpente sugeriu algo a Eva: não, você pode comer sim. Não, mas Deus falou que não. Você pode, não tem problema nenhum não. Sabe por quê? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Tudo aquilo que o diabo sugere para você, aparentemente é melhor, é mais gostoso, é mais atraente. Toda rota alternativa que o diabo tem sugerido para boa parte de vocês que estão aqui, parece ser mais fácil. Fala para quem está ao seu lado assim: só parece. Diga mais forte: só parece. Então a Bíblia mostra para nós que a serpente sugeriu algo a Eva. A Bíblia também mostra para nós que Satanás tentou Jesus no alto monte, sugerindo um monte de coisa para ele. E não só nesse momento, porque quando ele estava subindo para Jerusalém, você lembra que Pedro chegou perto do Senhor Jesus e disse: não, o Senhor não vai morrer crucificado, isso não vai acontecer com o Senhor. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, você só entende das coisas terrenas e não das coisas do alto.
O diabo sempre está sugerindo alguma coisa para mim e para você. Essa semana ele te sugeriu alguma coisa. Larga o seu casamento. Larga o seu ministério. Larga a sua esposa, larga a sua casa, larga a sua família. Para que essa bobeira de ficar firme com o Senhor Jesus? Passa a corda no pescoço. Você acha que Deus está por trás disso? Você foi humilhado. Por que andar dessa maneira? Por que viver dessa maneira? Fala para quem está falando assim, cuidado com a sugestão do inferno. Olha, os demônios, ainda nesse segundo ponto, eles trabalham plantando ideias na nossa mente. Os demônios trabalham o que, gente? Plantando ideias na nossa mente. É incrível como, quando você está em santidade, em intimidade, na revelação daquilo que o Senhor tem e quer para você, você discerne alguns comportamentos e algumas coisas que você fez, e você fala assim, caramba, como é que eu fiz isso? Por que eu andei por esse caminho? Eu não entendi porque eu hoje, eu olho para trás e falei, cara, sério que um dia eu coloquei a mochila nas minhas costas e estava pensando em abrir mão de tudo? Abraçar uma sugestão do inferno? Sexta-feira a Sofia e o Pablo foi para uma festinha, eu falei isso que terça-feira, de um amiguinho deles que estuda com eles na sala deles, e foi numa pizzaria. E eu falei para a Carmen, não, caramba, eles vão sair tarde de lá. Aí realmente saiu um pouco tarde a Sofia, pai, busca a gente, busca a gente. Eu já tinha tomado banho e já estava com pijama, aquele pijama esquisito que só a Carmen pode ver, e só ela também que gosta de ver. Mas eu falei, não vou trocar de novo não, o carro estava na garagem, eu entrei, espero que ninguém me pare na rua, porque se parar vai ser um escândalo. Isso nem é roupa de pastor usar nem para dormir, mas é daquele jeito. Quando eu estava passando perto ali da matriz, muitos carros dos dois lados, vinha um carro, uma pegada do outro lado, eu já tinha passado, eu já tinha embicado, porque eu cheguei primeiro do que ele, o certo era ele parar do outro lado, mas ele não quis parar, e ele veio na minha direção. E quando ele veio, ele passou o retrovisor do carro dele muito próximo ao meu. Eu já estava com muito sono, tinha que buscar a Sofia, irritado. Falei, Jesus tem misericórdia. E aquele cara me mandou eu tomar naquele lugar, falou que a minha mãe é uma boa mãe, falou que eu era isso e aquilo outro, apontou o dedo para mim. Eu falei, rapaz, mas esse cara tá... E eu fiquei doido, irmão. Eu sou homem, sou macho. Aí daqui a pouco eu olhei no retrovisor, eu vi que ele parou na esquina lá em cima, onde vai aquela igreja ali, para a igreja do Rosário. Eu falei, deixa ele vir, deixa ele vir. Eu estou com uma roupa que não é legal não, mas eu vou sair do carro aí. Vou sair. Fiquei revoltado. Beleza, fui embora. Cheguei lá na pizzaria, peguei a Sofia, peguei o Pablo e compartilhei com eles ainda. Foi um capetado ali, veio para cima de mim. Ainda bem que ele não veio atrás de mim, porque senão ele ia encontrar dele hoje. O diabo sugerindo, você é homem, vai lá. É assim, não é, gente? É. Aí, terça-feira de manhã, ou terça-feira antes do culto, eu vindo para a igreja, lá perto da minha casa, um menininho passando de bicicleta, eu já estava nesse clima todo interessante. Ele passou perto de mim e fez assim para mim. Eu olhei para ele, mas que capeta é esse, gente? Demônio mirim. Ele fez e mostrou o dedinho para mim ainda. Que isso, gente? O inferno está revoltado mesmo. Ai, vontade de jogar o carrinho para o lado dele e jogar ele no mato. Eu vou só dar uma peitada nele, jogar ele lá no meio do mato. O diabo sugere um monte de coisa. Dá uma bronca nesse menino. Joga ele no meio do mato. Vai atrás do pai dele. Faz isso ou faz aquilo outro. Agora nos Estados Unidos, eu nunca passei por essa experiência. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, logo na imigração, eles perguntaram para mim, um rapaz perguntou para mim, inglês ou espanhol? Eu falei assim, espanhol. Aí, ok, quantos dias você vai ficar aqui? Eu falei quantos dias eu ia ficar. Qual é a proposta da sua viagem? Eu falei qual era a proposta da minha viagem. Aí ele falou assim, que dia que você volta para o Brasil? Tal dia eu volto para o Brasil. Aí ele foi e começou a soltar um inglês nervoso, e depois eu descobri que era uma ordem do governo americano. E eu comecei a dizer para ele que eu não estava entendendo, não estou entendendo. E ele muito áspero e nervoso, e tinha um companheiro dele atrás de mim, dando gargalhada e rindo. Aí ele pegou meu passaporte e começou a falar alto comigo em inglês, e eu não entendia. E eu tinha dito para ele, Spanish em espanhol, para mim entender. E ele não falava. E ele perguntou para mim em inglês, você vai ficar em casa, em Airbnb ou em hotel? E eu não entendi.
E rápido ainda. Aí eu não entendi. E ele muito áspero e nervoso comigo. Aí ele pegou e falou em espanhol comigo: casa, hotel ou Airbnb? Aí eu falei: oh, entendi. Casa, minha irmã, my sister. Oh, fez assim para mim. Brazilians. E soltou aquele palavrão em inglês que todo mundo sabe qual que é. Pegou meu passaporte, plá, Brazilians. Come here, mandou eu ir embora, mandou eu sair. Cara, eu fiquei revoltado. Eu fui para o culto domingo de manhã, cheguei direto para o culto. O bispo Palarone brincou comigo: e aí, Kim, tá tudo bem? Mais ou menos, o diabo manifestou ali, mas eu estou bem, bispo. Nervoso, irmão, bravo, nervoso. Estava, acho que 5 ou 6 graus, eu estava com a minha mão suada de nervoso. Aí a gente foi para um churrasco na casa de uns irmãos, a igreja estava comemorando 1 ano, e eu daquele jeito, antissocial, e procurando nas redes sociais, eu tenho que reclamar. Aí eu descobri uma notícia da Jovem Pan, que desde 2024, muitos imigrantes estão sofrendo isso, porque o governo Trump está acirrado, para ver se alguém manifesta uma indignação, e eles mandam embora para casa. Eu não tinha problema com a polícia nem nada, eles só queriam um motivo para me mandar embora, e eu queria entrar. Mas muito revoltado. Aí eu vi um vídeo no YouTube e alguém reclamando: olha, eu sofri um abuso de autoridade. Outro: olha, eu fui humilhado. Aí está lá o bobão também: eu também, hoje, gente, a tal hora, eu também fui humilhado. Gritou comigo, mandou eu tomar naquele lugar. Nem mandou eu tomar naquele lugar, falou um nome feio lá. Jogou o passaporte, ficou nervoso comigo. Rapaz, o bispo Palarone, que é um dos meus pastores, ele disse assim para mim: ô Kim, você perderia a oportunidade de nunca mais entrar nos Estados Unidos porque você ficou nervoso. Aí eu falei: bispo, eu até entrei, mas se fosse com a Carmen, se fosse com as meninas, mas o que você ia fazer? Eu ia dar uma rasteira nele. Você ia dar uma rasteira num agente americano, num território americano? Como é que você acha que você ia sair de lá? O diabo vive sugerindo algumas coisas para mim e para você, apenas para me prejudicar e te prejudicar. Você faz ideia de quantas coisas ruins que você fez porque o diabo sugeriu e você acatou? Você pegou? Aquela noite que você teve um problema mal resolvido com seu marido, manda mensagem para aquele lá, você mandou, e aquele dia foi a ruína da sua vida. Aquele dia que você teve um problema com seu filho, que você falou coisas que você não deveria falar. Aquele dia que você teve problema com a sua esposa, com a sua mãe, você disse que você não deveria falar. O diabo, ele é expert em sugerir uma rota alternativa, para que nós venhamos andar na contramão daquilo que o Senhor tem para nós. Demônios trabalham plantando ideias na mente. Fala para quem está ao seu lado assim: demônios trabalham plantando ideias na mente. Como ele faz isso, pastor? Eu quero aqui pontuar alguns para vocês. Primeiro, competição. Fala comigo assim: competição. Diga mais forte: competição. Olha, começa dentro de casa. Você sabia disso? Pais que estão aqui, trabalhe para que o diabo não tenha essa força dentro de casa. Porque é incrível como que o diabo planta competição no meio dos irmãos. Biologicamente falando e espiritualmente falando. Biologicamente tem irmão que acha que é mais bonito que o outro. O outro acha que é mais inteligente que o outro. O outro acha que é mais esperto que o outro. O outro acha que a mãe ama mais um, ama mais o outro, e por aí vai. E quando isso vira uma guerra, o que o diabo plantou na mente de Caim ao ponto de matá-lo? Competição. Por que Deus se agradou dele e agradou da oferta dele, mas não agradou de mim nem da minha oferta? Fala comigo assim: competição. Você conhece gente que ele vive possesso por competição? Na igreja é assim. Tem líder que é assim. Tem pastor que é assim. Por que ele? Por que ela? Por que essa equipe? Por que ele batizou mais? Por que eu batizei menos? Por que eles executam melhor? Por que isso, aquilo outro? Competição. O diabo é estrategista em implantar ideias na nossa mente. Competição. Às vezes a pessoa não está nem aí para você e você acha que ela está competindo com você. Às vezes você, meu irmão, não é nada para ela, mas você acha: não, ela está querendo me irritar. É o diabo que está sugerindo as coisas na sua mente. A segunda coisa que o diabo usa plantando na sua mente, fala comigo assim: inveja. Diga mais forte: inveja. Gente que está nesse Big Brotherzinho da roça, então é incrível.
Toma cuidado com essa sugestão do inferno. Por que que ele pode e eu não? Por que que ela vai e eu não? Por que que ele tem e eu não? Por que que ele alcançou esse favor e eu não? Por que que ele está tendo essa experiência e eu não? Inveja. Tem gente que tem inveja de tudo. Tem inveja da sua roupa, tem inveja da sua mulher, tem inveja do seu carro, tem inveja do seu carro, tem inveja da sua família, tem inveja do seu ministério. Esses são espíritos, ou melhor, ferramentas que o diabo usou na mente de Caim. Primeiro, competição. Segundo, inveja. Terceiro, orgulho. Pastor, por que orgulho? Porque o Senhor repreendeu ele. Mesmo assim, ele continuou de uma maneira teimosa com aquele pensamento maligno. Tem gente que é tão antissocial, tão orgulhoso, que ele justifica a ausência dele em determinados lugares, porque ele acha que todo mundo conspira contra ele. Ah, sabe por que eu não saio com essa galera? Porque não faz o meu perfil. Não, é porque você é mal educado. É por isso. É porque você é mal resolvido e você acha que o mundo está conspirando contra você. Aí se isola, é antissocial, é orgulhoso. Vai alguém falar para ele, não, você está errado. Fica bravo, fica brava. É a minha vida. Olha o diabo plantando ideias na sua mente. Ninguém lembrou de mim no meu aniversário. Ninguém lembrou de mim no meu dia mau. Ninguém lembrou de mim nos dias difíceis. Orgulho. Por último, o que o diabo planta na mente de alguém que já está com sentimento de competição, de inveja, de orgulho? Violência. A conclusão desse conjunto de ideias na mente de alguém é violência. Tudo isso nós encontramos em Caim. Fala comigo assim: competição, inveja, orgulho, por último, violência. É assim ou não é, gente? Nós tivemos uma época aqui na igreja que eu tinha que conversar com a galera que estava na minha equipe. Quando alguém prosperava um pouquinho mais, tinha gente que ficava incomodada. Mas por que você está incomodado? Por que você está incomodado, triste? Porque alguém prosperou, porque alguém cresceu, porque alguém se deu bem. Por quê? E tem gente que ainda, o que ele faz? Ele quer desmerecer aquilo que alguém está vivendo. Olha, o casamento do Vinícius ontem, que coisa linda, maravilhosa. Mas daqui a pouco você vai ouvir alguém falando assim: ah, mas também se não fosse o pastor, ah, mas também se não fosse o pai da moça para ajudar com o casamento deles, ah, mas também isso aqui. Deus decidiu honrar o Vinícius, Deus decidiu abençoar o Vinícius. Cara, aceita que é melhor, não seja invejoso. Se você quer ter um casamento igual a ele, seja obediente igual a ele. Mas tem gente que não é e fica incomodado, aí parte para a violência. Quando essas ideias são alimentadas, tornam-se ações. Infelizmente você vai chegar nos finalmente, vai ser agressivo, impulsivo, arrogante, ignorante, orgulhoso. Terceiro ponto: o ser humano precisa discernir a origem dos pensamentos. Será que isso vem de Deus? Será que é o Senhor que está me sugerindo isso? Oi, psiu. Você acha que é Jesus que está sugerindo você abandonar o seu casamento? Você acha que é Jesus que está sugerindo você deixar sua família? Você acha que é Jesus que está, o Espírito Santo que está sugerindo você largar aquilo que Ele abençoou? Não. Discernir. Fala comigo assim: discernir. E os nossos pensamentos podem vir de 3 fontes. Fala comigo assim: 3 fontes. A primeira, Deus. Geralmente todo mundo, quando é conveniente, fala que aquele pensamento que lhe é agradável veio de Deus. Você já percebeu isso? Foi Deus que me falou. E até para nos desarmar também. Porque se uma pessoa chega perto de mim, Lucas, e fala assim: pastor, Deus me falou isso. Ah, mas se falou, quem sou eu para falar o contrário? Só que Deus, Ele não contraria a sua própria palavra. Teve um caso famoso aqui em Perdões, de uma mulher que recebeu uma profecia que ela dormia com o inimigo dela, só que o inimigo dela era o marido dela. Você não precisa nem ser inteligente para interpretar uma parada dessa. Você acha que Deus está por trás disso? Obviamente não.
Você dorme com o seu adversário, você dorme com o seu inimigo. Então, biblicamente, você tem que dormir até que a morte o separe. Que ninguém obrigou você a casar com esse cara. Você casou porque você quis. Não, ele é meu maior inimigo. Eu sei que tem muitos casamentos e a gente precisa trabalhar, mas o diabo fica sugerindo e você fica achando que é Deus. Então, o ser humano precisa discernir a origem do pensamento. Quem soprou isso na mente? Segunda origem de pensamentos. Fala comigo assim, nossa carne. Diga mais forte, nossa carne. Não é Deus. E nem é o terceiro que daqui a pouco eu vou falar. É a carne, porque ela deseja isso. São ambições que a carne quer. São tentações que a carne quer. Eu não vou pagar um alto preço por causa disso não. Aí usa até a palavra, né? Usa a palavra para justificar um comportamento. A nossa carne também pode ser uma fonte de pensamentos. E terceiro, influência demoníaca. Diga comigo assim, influência demoníaca. Essas duas últimas são fontes perigosíssimas. E você precisa pedir a Deus discernimento para saber de onde está vindo isso. Pastor, como eu faço isso? Faça sempre a pergunta: Deus iria me sugerir isso? Deus iria sugerir algo que contraria a palavra dele? Faça essa pergunta. É por isso que nós precisamos vigiar, e a palavra de Deus diz: vigiai. Cutuca quem está ao seu lado e fala assim: vigiai. Diga mais forte: vigiai. E olha, você não vai ver esse leão solto aqui, mas ele está trabalhando. Vigiai, porque o vosso adversário está ao vosso derredor, rugindo como leão. Ele não é o leão, mas rugindo como leão, procurando que ele possa dar. Se você visse esse leão, ficaria muito mais fácil. Preste atenção nisso. Se a gente fecha tudo aqui e solta o leão aqui dentro, ficaria muito mais fácil você discernir isso. Mas você não está vendo. Mas isso não significa que ele não está trabalhando. Ele está trabalhando, por isso você deve vigiar. Não porque você não está vendo, mas você está discernindo como ele está se movendo. Semana passada, eu falei isso aqui de manhã, eu tive uma experiência que eu falei: caramba, que experiência maluca é essa? Eu passando ali no centro da cidade, no sinal, eu vi um vulto que ele pulava assim, pulava e subia a casa e pulava. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Que tem alguns momentos que você quer espiritualizar demais, e outros momentos você quer ser um racional. Não é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu estou cansado, estou precisando urgente ir no oculista, minha vista não está legal. Coisa da minha cabeça. Eu andei um pouco mais para frente do Rex. Novamente eu vi um vulto passando assim, uma sombra, e subiu. Ele está amarrado. Não é coisa da minha cabeça, não, eu estou cansado. Quando eu estava entrando perto da avenida, de novo eu vi esse vulto. Só que eu ignorei. Quando eu vim orar à noite aqui e depois fui orar em casa, o Senhor começou a ministrar no meu coração: você ignorou algo que eu permiti você ver hoje. Vocês estão passivos e indiferentes, e o inferno não para de trabalhar nessa cidade. O que você viu foi demônios. Eu vi, irmãos, com meus olhos assim, passando 3 vezes, não foi uma vez. Você não percebe, mas o diabo está trabalhando. Às vezes você não discerne, mas o diabo está sugerindo. Ele está te trazendo uma rota alternativa. Por isso nós precisamos vigiar. Fala para quem está falando assim: vigie. Muitas tragédias, preste atenção nisso, muitas tragédias na vida começam com uma sugestão aceita. Muitas. Repita comigo assim: muitas tragédias na vida começam com uma sugestão aceita. Sabe qual é a sugestão? Vai, bobo, não vai dar nada não. Vai, minha filha, todo mundo faz. É assim ou não é, gente? O que tem? Olha, nós já começamos a nossa história na humanidade com alguém que aceitou a sugestão do inferno, do diabo, mas não quis a sugestão de Deus. Isso é terrível. Você pode comer de tudo que tem aqui no jardim, mas naquele fruto você não toque. Abraçou a sugestão do inferno. A humanidade já começou abraçando a sugestão do inferno. Só para você ver o quanto que nós somos vulneráveis. Então muitas tragédias na vida começam com uma sugestão aceita. Olha, chega perto das pessoas que divorciaram, que tiveram problema,
Converse com elas, se elas forem sinceras, elas vão dizer para você como que começou todo o problema delas. Talvez eu ia até entrar naquele relacionamento que não deveria entrar. Eu não deveria entrar naquele relacionamento, mas eu aceitei a sugestão e entrei. Eu não deveria casar, casei. Por outro lado, eu não deveria divorciar, me divorciei. Eu não deveria ter filhos agora, mas acabei tendo filhos, sem um planejamento, sem um casamento, sem a bênção de Deus. Sugestões. O diabo é sujo. Pergunta para quem está ao seu lado assim: que pensamentos você precisa dominar hoje? Diga mais forte para ele: que pensamentos você precisa dominar hoje? O diabo, preste atenção nisso, irmãos, escreva isso aí para você nunca mais esquecer. O diabo não precisa te possuir para te destruir. Vou repetir isso: o diabo não precisa te possuir para te destruir. Basta que você obedeça às sugestões que ele tem te entregado. Só isso. Caim estava endemoniado? Estava, gente. Presta atenção. Ele estava endemoniado? Ele estava sob uma influência diabólica. A King James diz sobre isso. Você não vai ficar endemoniado. Você não vai manifestar demônios, não. Mas talvez você está sob uma influência ou um discurso, uma narrativa, uma sugestão do inferno. Você lembra de Pedro? Jesus disse, não para Pedro, mas para o diabo: para trás de mim, Satanás. Sugeriu, soprou algo que parece ser até algo genuíno, coerente, mas não era. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos orar por você aqui nessa noite, para que você tenha o capacete da salvação. Quando você tem o capacete da salvação, todos esses dardos inflamados de Satanás não penetram a sua mente, não vai acabar com a sua mente, não vai destruir seu casamento, a sua história, as suas emoções e a sua vida espiritual. Quem está me entendendo aí, diga amém. Fala para esse irmão assim: o diabo não precisa te possuir para te destruir. Basta que você obedeça às sugestões dele. Abraçou a sugestão dele, ele te destrói. Foi isso que aconteceu com Caim. Mas cabe a você dominá-lo. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Obrigado. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Em instantes, todos vocês vão receber a oração aqui com imposição de mão. Eu queria chamar todos os meus líderes, todos os irmãos da minha base, bem distribuído aqui na frente. Eu queria que vocês fossem bem cirúrgicos, ok? E eu queria pedir vocês, irmãos que estão aqui à frente, Luiz Otávio, Helder, não caminhem para lá não, senão vai tumultuar. Fique o máximo possível aqui perto do púlpito, ok? O pessoal vir até vocês. Os demais obreiros e servos que puderem nos auxiliar na organização das filas, tá bom? Os servos que puderem me ajudar, você vai organizar alguém para vir na fila de cá, na fila do meio, para a gente distribuir bem legal. O Helder, pode ir mais lá para o canto, pode ir. Missionário Paulo, me ajude aí, missionário Rosângela, me ajude aí, Hilbert, me ajude aí, por favor. Fiquem no canto aí, fazendo favor, em nome do Senhor Jesus. Me ajude aí, viu, o Kaique? Me ajuda aí, por favor. Ok? Me ajude aí, tá bom? Ô Igor, me ajuda aí novamente, por favor. Tá bom, gente? Você vai procurar um desses irmãos para estar orando por você, tá bom? Ô Fábio, me ajuda também, Fábio. Ajuda eu a organizar, Fábio. Ali, para mim, do outro lado ali, o pessoal que vai chegar na frente, junto com o Kaique. Samuel, me ajude aí também, tá? Organizar. Pode ficar aqui, Fábio. Ah, não, que o Igor já tá. Pode estar no canto lá. Todos nós vamos receber oração com imposição de mão. Ok, gente? Então os irmãos que estão aqui, é na mente. Não é no ombro, não é no peito, não, é na mente. É batalha na mente. Tá bom, gente? Olha, eu tenho orado por muita gente com problemas emocionais. SPA, depressão, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico, com medo.
E nós vamos pedir ao Senhor hoje o capacete da salvação para blindar a sua mente. Tá bom? Primeiro coloca a sua mãozinha na sua cabeça e fala assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. E nessa noite eu ouvi a tua palavra. Eu aprendi que o diabo pode sugerir muitas coisas terríveis, mas a minha mente é do Senhor. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda a mensagem do diabo na minha mente. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o diabo tem sugerido, que vai na contramão do propósito de Deus, da vontade de Deus, sai agora em nome do Senhor Jesus. A minha mente é do Senhor Jesus. A minha mente é do Senhor Jesus. Ô Henrique, chega um pouquinho mais para lá. O Wilbert também chega um pouquinho mais para lá, só para não tumultuar. Sai e procura um desses irmãos, todos vocês. Você vai receber oração, todos vocês, enquanto nós adoramos ao Senhor. Procura um desses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Sai. Os irmãos, os obreiros vão estar organizando aqui nos corredores. Me ajude aí, café, me ajude aí a organizar, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer isso bem organizado. Venha orando. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. Venha orando, ok, gente? Vamos adorar o Senhor Jesus. Enquanto isso, os intercessores, o Tchonzinho, eu acho que o Tchonzinho está aí. Me ajude aqui, irmão Tchonzinho. Me ajude aqui, o irmão Tchonzinho, aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Coloca o Tchonzinho numa beirada ali para mim, num canto, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos orar. Os intercessores também me ajudem em oração. E você, venha orando. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. O diabo não vai destruir minha mente. O diabo não vai sugerir as coisas e eu vou cair. Não serei dominado por esse pensamento maligno, em nome do Senhor Jesus. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória nesse lugar. Acontecerá, movendo o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá.
se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Oh, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Oh! Yahvé se manifesta, Deus. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se chamarmos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará.
Abre a sua boca e declare: Yahvé se manifestará. Jireh. Isso, você que está aí, declare isso, vai declarando. Ele se manifesta aqui. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé. Rafa. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Se manifesta. Manifesta, Deus. Yahvé. Rafa. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Se manifestará. Todos os irmãos que estão orando aqui na frente são homens de Deus, mulheres de Deus. Você não precisa procurar ou ter uma preferência. Para a gente conseguir agilizar, atenda o pedido dos obreiros, dos servos, tá bom? Para a gente conseguir agilizar, tá ok? Todos os irmãos que estão aqui na frente são irmãos que estão preparados, ok? Procura uma outra fila, se tiver uma fila grande aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom, gente? Organize, libere esses irmãos para outras filas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que já recebeu a oração, fala assim: a minha mente pertence ao Senhor Jesus. A minha mente é do Senhor Jesus. Diga forte isso: a minha mente é do Senhor Jesus. Eu não vou permitir, eu não vou aceitar, não serei dominado por influência satânica. O diabo não vai me sugerir algo que vai me afastar de Deus. A minha mente está bloqueada. A minha mente está bloqueada pelo sangue do Senhor Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Se os irmãos que estão na minha esquerda ainda não receberam oração, as irmãs que estão servindo, Madalena e Vera, pode vir para cá, já finalizou praticamente. Vem aqui no missionário Paulo para vocês receberem oração, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém que está servindo, já quiser entrar aí na fila, já entre na fila e também para você receber a sua oração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode vir aqui no missionário Paulo, na missionária Rosângela, para você receber a sua oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Você que está nas cadeiras, preste atenção. Talvez você não perceba isso, mas quando você recebeu essa oração nessa noite, alguns pensamentos malignos foram embora. Você crê nisso? Você crê nisso? O Espírito Santo está te dando a capacidade de dominar pensamentos malignos. Fala para quem está ao seu lado assim: o Espírito Santo está te dando a capacidade de dominar os pensamentos malignos. A sua mente é do Senhor Jesus. A sua mente é do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, vamos.
Alguém passou mal quando você recebia oração? Alguém passou mal enquanto você recebia oração? As irmãs que vão servir ceia, já arrumam para mim a ceia. Não conversa não, você que está nas cadeiras, não conversa não. Alguém aqui passou mal quando você recebeu oração? Se você passou mal, corre aqui na frente, para nós orarmos por você, ok? Quem está me entendendo, diga amém. Corre aqui na frente, tá bom? Alguém passou mal? Amanhã à noite eu vou falar sobre a realidade da guerra espiritual. Diga para esse irmão que está ao seu lado assim: amanhã à noite nós vamos aprender sobre a realidade da guerra espiritual. Irmão, você vai ver como que o diabo trabalha. Por isso não falte amanhã à noite, em nome do Senhor Jesus, ok? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Você que ainda não recebeu oração, pode vir aqui à frente. Os servos podem vir aqui à frente, que os irmãos vão orar por vocês. As irmãs da ceia podem vir rapidamente aqui à frente, para lavar a mão dos irmãos. Enquanto eu leio o texto, vocês podem lavar as mãos, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem assim, e assim como deste pão e beba deste cálice. Porque os que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Amém? Alguém traz os elementos da ceia aqui em cima para nós consagrarmos em nome do Senhor Jesus. Bem rapidinho. Alguém traz os elementos da ceia. Luiz Otávio, alguém traz os elementos da ceia para me orar aqui em cima. Aí, vamos ligeiro. Cruzada é assim, né, irmão? É correria, né? Em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão em direção aos elementos da ceia. Está aqui o cálice que representa o sangue, o pão que representa o corpo do Senhor. Vamos consagrar? Levanta as suas mãos. Vamos consagrar os elementos da ceia com Luiz Otávio, em nome do Senhor Jesus. Jesus, nós estamos aqui nesse exato momento e nós queremos consagrar esse pão que agora representa o seu corpo, que foi partido por nós. Está aqui também, Senhor, o cálice da nova e eterna aliança. Nós oramos e abençoamos e consagramos todos os elementos da ceia para que haja saúde física e espiritual em toda a igreja, em nome de Jesus. Disse Jesus: esse é meu corpo que foi partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Disse também Jesus: esse é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Amém. Esteja em espírito de oração para você receber os elementos da ceia. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluias. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morrer
sempre. Amém. Isso é maravilhoso. Vamos, dê graças ao Senhor nessa noite, cante. A Ele a glória. Vamos, cante. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a Somente a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Todos receberam lá atrás, todos receberam. Todos os irmãos. Todos receberam. Todos aqui, todos receberam? Se for um som, deixa. Se não for, um obreiro vai lá ver para mim. Tá bom, gente? Aleluias. Eu acho que é um som, né? Todo mundo recebeu aí? Todo mundo recebeu? Abra sua Bíblia comigo. Ou melhor, projeta aí para mim, fazendo favor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Hoje de manhã alguém disse assim: pastor, o senhor não faz ideia como que a minha mente está agora. Eu estava pensando tanta coisa ruim que o senhor não faz ideia. Quando o senhor ministrava, parecia que algo estava saindo da minha mente. Foi isso que o Senhor começou a fazer hoje. Ele começou a limpar a sua mente. O diabo é sujo, estrategista, sugerindo um monte de coisa. Deixa Jesus, deixa a igreja, deixa a comunidade, deixa o seu ministério, deixa a sua família. Ele desde o início sugeria algo para os homens, mas você não vai dar lugar ao diabo. Fala para quem está falando assim: Jesus é maravilhoso. E Ele me trouxe aqui nessa noite para limpar por completo. Você pode ler comigo o texto bem forte? 1, 2, 3, vai. E Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam. Aleluias. A sua vida é de quem, gente? Toda Santa Ceia eu faço questão de te lembrar isso. A sua vida não é sua. A sua vida é de Jesus. Mas o diabo fica sugerindo: não, você precisa cuidar da sua vida. Tem um monte de gente que ficou em casa hoje vendo futebol. Tem gente que a cada 3 meses eles aparecem aqui na igreja. Eles estão caindo na sugestão do inferno, do diabo. Estão achando que está tudo bem. Eles não entenderam ainda que a vida deles pertence ao Senhor Jesus. Fala assim: obrigado, Senhor Jesus, por se entregar no meu lugar. Obrigado por se permitir sofrer no meu lugar, ser moído no meu lugar. Pode comer em nome do Senhor Jesus. Depois deles ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança que eu faço com vocês. 1 João capítulo 1, verso 7. Você pode repetir isso comigo? Fala: se andarmos na luz como o Senhor está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus, por entregar a sua vida no meu lugar. Pode tomar em nome do Senhor Jesus. Sua verdade vai sempre reinar. Isso é maravilhoso, cante isso, vamos. Terra e céu, glorifica o teu santo nome.
Levanta a sua mão e cante isso forte. Vamos, igreja. Ele é o Senhor. Vamos. Sua verdade vai sempre reinar. Vamos, igreja. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado no céu. Mais uma vez, vamos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu. Terra e céu Vamos. glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado. Ele exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, vamos. Tem que ser mais forte porque é para Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Só mais 2 minutos. Eu quero apresentar para vocês os mais novos membros. Eu sei que já está faltando alguém, até mandei para a equipe. Por isso que a gente precisa do curso, o pessoal entender a decisão que eles tomaram. Alguém acha que é só mais um culto, e não é mais um culto. Tá bom, gente? É a Santa Ceia, o principal culto. Mas são neófitos na fé, estão dando os primeiros passos. Mas eu quero chamar aqui à frente os irmãos que eu ainda não apresentei, que você batizou esse ano. Nós já tivemos 2 ou 3 batismos esse ano. E tem alguém que eu ainda não apresentei. Sai desse lugar, vem aqui que eu quero te apresentar. Em nome do Senhor Jesus. Os líderes, me auxiliem aí com eles. Em nome do Senhor Jesus. Olha, tem o Rafael aqui, tem a Luana aqui, tem o Kailon, acho que é isso mesmo, Kailon. Tem a Larissa, Kailan, tem o Pedro, tem a Jamile, tem o Isaac Emanuel Silva, tem um Pablo Luiz, tem uma turma aí, e tem gente que não veio hoje. Quem mais? Quem mais, Fábio? Você falou aqui atrás? É? Vem, ô Hilbert, vem cá para te apresentar também. Vem cá, vamos juntar aqui os jovens, né? Você é jovem. Alguns do ano passado que a gente não apresentou também. Cadê esse pessoal? A Johanna, até hoje não apresentei a Johanna para vocês. Vem, Johanna. Que não pegou o certificado, né? A Helena também, que está aí. Cadê essa galerinha? Está aí? Está aí já? Está todo mundo aqui. Então eu quero apresentar para vocês a ADL, né? O Hilbert, que é o da ADL também. Brincadeira, né? Você é o mais novo? Dá para ver. Dá para ver mesmo. Vamos lá, gente, eu quero apresentar isso para vocês. Eles vão falar o nome deles e vocês vão aplaudir o Senhor Jesus bem forte, ok? Ok, gente? Vamos lá. Jamile, Kailan, Ailan, mais forte. Pedro, Pablo, Pablo, Caio, Isaac, Isaac, Rafael, Rafael, Caio, Johanna, Helena, Helena, Hilbert. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais forte pela vida deles. Deus abençoe vocês. Essa é a sua casa, essa é a sua família. Para quem não sabe, esse cara aqui, vem cá, vou dar um momento especial para ele. Ele já é pastor da nossa igreja, tá, gente? Porque eu chamei o Hilbert para vir à frente. Ele já é um pastor reconhecido pela nossa igreja, tá ok? E ele está passando esse momento aqui na cidade. Eu não sei se vai ser por muito tempo. Eu gostaria que fosse. Vamos dar muito serviço para ele aqui, né, irmãos? Eu já falei para ele, bora tocar, vamos fazer alguma coisa. Se você vê ele em algum momento, a minha ausência, mais o meu irmão ministrando aqui, porque ele já é um pastor da Casa da Bênção, ok, gente? Tá ele, o Pablo, batizou aqui. Eu creio que a Bia ficaria muito feliz, né? Eu fiquei emocionado com o seu batismo, viu, Pablo? Eu estava perguntando ao Fábio, acho que foi a primeira vez que o Sr. Luiz entrou na igreja, né? Primeira vez no batismo do Pablo. Daqui a pouco nós vamos batizar o Pietro também.
Então, meu irmão já é pastor, já é uma autoridade. Receba ele com muito carinho, porque ele já entregou muito por essa igreja. Já foi o meu líder, arrancava o meu couro. Agora é hora eu arrancar o couro dele. Chegava aqui no ensaio, eu queria pegar o violão. Violão não, bateria. Mas tem 50 bateristas. Violão não, bateria. Agora é minha vez, viu, chapa? Agora é comigo. Nós servindo com o Juarez aqui há muitos anos. Pode falar. Foi um privilégio hoje servir com o Juarez novamente, né, Juarez? Eu me lembrei de quando a gente era obreiro aqui. É uma alegria poder estar aqui servindo a igreja. Obreiro Hilbert, já pensou? O Hilbert é meu obreiro. É até engraçado. Uma vez obreiro, sempre obreiro. Você tá bonito, cara. Já vim preparado. Ó, que é isso, hein? Levanta a mão de vocês em direção à vida desses adolescentes, desses irmãos. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essas vidas. Diga para eles assim: sejam bem-vindos. Essa é a sua casa, essa é a sua família. Conte com a gente. Nós amamos vocês. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte pela vida deles. Jamil, você passa, fazendo favor. Oi? Hã? Ao César, cadê o César? Esse Paulo. O Paulo agora está com um sorriso novo, até a gente identificar o que está falando também, né? É difícil, né? Levanta a sua mão, fala assim comigo: obrigado, Jesus, por essa noite tão especial, na tua presença. Amanhã à noite, nós estaremos aqui novamente na tua presença. Pai, abençoe a casa, a família, os filhos, os negócios de cada um desses irmãos, e que tenhamos uma semana abençoadíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Trazer você sempre para os cursos nossos. Parabéns, viu, Isaac? Foi a melhor decisão da sua vida, tá? Que isso, hein, mano? Que isso, hein? Quem diria, hein? Coisa boa, hein? Que isso, pai? Tudo bem, tá? Meu bem!